o que pode ser mais raro do que encontrar um trevo de 4 folhas, mais raro do que ser atingido por um raio, ou mais raro do que ganhar na loteria. Essas coisas são tão excepcionalmente raras que a chance de alguma delas acontecer mesmo com você é ínfima. Mas existem alguns eventos tão improváveis de acontecer que, em comparação, fariam essas coisas parecerem comuns. De descobrir o elemento químico mais raro da Terra, até se deparar com a criatura mais rara do Minecraft. Vem comigo dar uma olhada nas coisas mais raras do universo. Ok, vamos começar com calma. Para estabelecer uma escala de comparação, as chances de você tirar uma carta de copas ou qualquer outro naipe de um monte de 52 cartas é de 1 em 4. Como cada naipe tem 13 cartas, a chance que você tem de tirar um naipe qualquer às cegas é de 25%. Já as chances de uma pessoa ser canhota é de cerca de 1 em 100. A predileção em usar a mão esquerda em detrimento da direita advém da forma como o cérebro é arranjado. A metade esquerda do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. O cérebro da maioria das pessoas utiliza o hemisfério esquerdo para fazer o controle do motor fino, então a mão direita se torna a dominante. Acredita-se que a predisposição ao canhotismo é por conta de uma micromutação genética em um antepassado distante, que foi passada adiante pelo DNA para um pequeno número de pessoas. E agora, gêmeos. A gestação de gêmeos idênticos acontece quando um óvulo fecundado se divide em 2 fetos, que acabam compartilhando a mesma informação genética. Dito isso, a chance de nascer gêmeos idênticos é de mais ou menos 1 em 250. Por algum motivo desconhecido, entretanto, no Benin, as chances de nascerem gêmeos idênticos é 7 vezes maior, ou seja, 7 a cada 250. Pokémon? Temos que pegar! Mas você sabia que em cada jogo de Pokémon existe uma chance baixíssima de encontrar um Shiny ou brilhante? Esses bichinhos especiais são gerados de uma forma aleatória no game, mas a cada Pokémon selvagem encontrado, apenas 1 em 4096 tem a chance de ser um Shiny. Nos jogos mais antigos, essas chances eram ainda mais baixas. 1 em 8912. Seria realmente um milagre alguém pegar todos. Agora, quando você joga uma moeda, a chance de um lado cair é de 50 para 50, não é mesmo? Então, mais ou menos. Na verdade, existe uma chance de cerca de 1 em 6.000 que a moeda pare em pé. E isso se você jogar uma moeda que não está viciada em uma superfície reta, e sem outras influências, como o vento, que possam atrapalhar os resultados. Então, na verdade, quando você joga uma moeda, você tem uma chance de aproximadamente 49,9999% de tirar cara ou coroa. Você alguma vez já saiu procurando por um trevo de 4 folhas para te dar sorte? Eles são praticamente impossíveis de ver no meio dos trevos de 3 folhas. Por isso, não é de se surpreender que a chance aproximada de encontrar um trevo de 4 folhas é de apenas 1 em 10.000. A quarta folha acontece por conta de uma mutação genética recessiva ou por um fator ambiental, em que a folha extra é na verdade parte de um trevo deformado. Azar o dele, eu acho. O próximo fato é o motivo de eu só jogar minigolf. As chances de um golfista acertar um hole-in-one, ou acertar o buraco com apenas uma tacada, é de mais ou menos 1 em 12.500. Sabendo disso, não dá para negar o incrível feito de Tiger Woods, que acertou 20 hole-in-ones em sua carreira. Ele com certeza não é um jogador medíocre. O albinismo é uma condição que acontece devido à falta de melanina no corpo, que é o pigmento que dá cor à nossa pele, olhos e cabelo. A raríssima mutação genética façam com que as pessoas albinas sejam brancas como papel. Na maior parte do mundo, o albinismo acontece em mais ou menos 1 a cada 18.000 pessoas. Essa é realmente uma condição bem exclusiva. O gigantismo e a acromegalia são condições em que a glândula pituitária tem uma produção excessiva de hormônios do crescimento. Pessoas com essas condições podem passar dos 2,40 metros, e isso acontece 3 ou 4 vezes em cada 1 milhão. Isso quer dizer que a chance de você ser super alto está em algum lugar entre 1 em 250.000 e 1 em 333.333. O indivíduo mais alto com essa condição e, por consequência, o ser humano mais alto do mundo era Robert Wadlow, que atingiu incríveis 2,72 metros de altura. Isso é metade do tamanho de uma girafa. E agora de volta às cartas. No poker, um Royal Flush é a melhor mão do jogo e é composta pela sequência de As, Rei, Rainha, Valete e 10 de um mesmo naipe. Existem 4 naipes em um baralho completo, e isso quer dizer que existem 4 chances de tirar um Royal Flush. Mas não se empolgue, já que as chances de você tirar exatamente as mesmas cartas que você precisa de uma só vez são de apenas 1 em 649.740. Ou seja, se você jogar 20 rodadas de poker todas as noites, isso aconteceria apenas uma vez a cada 89 anos jogando. As apostas estão mais altas do que nunca. Mas e você? Alguma vez teve a sorte de conseguir um Royal Flush numa partida? Segundo as estatísticas, alguém vendo esse vídeo deve ter conseguido. Então conta aí pra mim nos comentários. E aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo incrível. Ok, agora onde foi que eu parei? Ah, sim. Ser mutilado por um urso é com certeza um medo de muitas pessoas. Mas quais as chances disso acontecer? Nos Estados Unidos, ataques de ursos matam entre 2 e 5 pessoas todos os anos. E se você comparar com o número de pessoas que morreram em 2017, segundo a CDC, isso quer dizer que as chances de você ser mutilado por um urso nos Estados Unidos é de apenas 2 a 5 em 2.813.420.
ou então cerca de 1 em 804 mil. Isso realmente é muito raro. Tão raro que você tem 60 vezes mais chances de morrer por causa de uma torradeira. Acho que eu vou cortar as torradas do meu café da manhã. Agora que você sabe que tem uma chance em 10 mil de encontrar um trevo de 4 folhas, vamos dificultar ainda mais as coisas. Você já viu um trevo de 5 folhas? Sim, eles realmente existem, e são muito mais raros do que seu irmão de 4 folhas. Estima-se que os trevos de 5 folhas aconteçam uma vez a cada 1 milhão, graças à mesma mutação genética que eu já mencionei antes. Boa sorte em encontrar um desses. Acho que por esse todos estavam esperando. Qual é a chance de você ser atingido por um raio? De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a chance de um raio atingir você no período de um ano, quando acontecem em média 1,4 bilhões de descargas ao redor do mundo, é de apenas 1 em 1.222.000. Supondo que você viva até os 80 anos, significa que durante toda a sua vida, as chances são de 1 em 15,3, ou 0,0065%, que na verdade é bem maior do que eu gostaria. Eu estou estático. Ao contrário do que as pessoas acham, lagostas não são naturalmente vermelhas. Na natureza, elas normalmente são marrom esverdeado. Quando elas são cozidas ou expostas ao calor, é que elas ficam vermelhas, na maioria das vezes. Em casos muito raros, as lagostas nascem com uma mutação genética, que resulta em algumas cores bem malucas em suas cascas. Por exemplo, a chance de encontrar uma lagosta azul brilhante é de mais ou menos 1 em 2 milhões. Bom, desde que sejam deliciosas, eu não me importo com a cor. E de volta para as cartas. Enquanto as chances de conseguir um Royal Flush qualquer é uma raridade de 1 em 649.740. As coisas ficam ainda mais complicadas se você for exigente. Se você estiver tentando um Royal Flush de um naipe específico, por exemplo, de ouros, suas chances caem para 1 em 2.598.960. Parece loucura, mas essa é a mesma chance que você tem de tirar qualquer outra mão no poker. Eu sempre achei tubarões mais assustadores do que ursos, mas adivinha só, eles não são tão perigosos quanto. Os tubarões foram responsáveis pela morte de apenas 11 pessoas em 2021 no mundo inteiro. O Registro Nacional de Ataques de Tubarões diz que as chances de você ser mordido por um deles são de apenas 1 em 3.748.067. Com essa perspectiva, é muito mais provável que você seja morto por uma girafa, que causa cerca de 190 mortes por ano. E mesmo assim, esses números são ridiculamente baixos, perto das mais de 20 mil vidas que são perdidas todos os anos por conta do caramujo de água doce. Esse molusco é portador de vermes que causam esquistossomose, uma doença horrenda, com algumas consequências que farão você preferir ser comido por um tubarão. O Super Mario Maker é um jogo bem popular da Nintendo, onde os jogadores podem criar, editar e compartilhar os seus próprios mapas, criados aos moldes testados e aprovados do jogo de plataforma clássico Mario Bros. Pouco depois do seu lançamento, as pessoas estavam compartilhando diversos mapas criativos e meio malucos, mas nenhum era tão intimidante quanto o The Lucky Draw, do usuário Phenotype. O mapa é pequeno e simples, mas esconde um segredo obscuro. Ele só pode ser vencido se 6 Magicupas transformarem 6 blocos em moedas. Então, todas as 6 moedas precisam se mover para a direita para não ativar os gatilhos mortais. As chances estimadas de vencer esse mapa são de 1 em 7.500.000. Em 2019, depois de 4,2 milhões de tentativas mundo afora, o usuário chamado Josh finalmente completou o mapa sem trapacear, milhões de vezes antes do esperado. Algumas pesquisas indicam que aproximadamente 40% dos passageiros têm medo de voar em algum grau, e eu entendo isso muito bem. Se fosse pra gente voar pelos céus a centenas de quilômetros por hora, nós teríamos asas. Mesmo assim, as chances de alguém se envolver em um acidente de avião é de apenas 1 em 11 milhões. E mesmo que isso aconteça, entre 90% e 96% das pessoas que passam por um acidente aéreo sobrevivem. Um estatístico observou que se você fizer um voo todos os dias, você teria que voar 55 mil anos antes de se envolver em um acidente. E você teria milhas aéreas de sobra. E agora de volta às lagostas. Acontece que essas criaturas não são apenas vermelhas, marrons ou azuis. Graças à mesma mutação genética que as torna azuis, as chances de você encontrar uma lagosta amarela, como essa daqui, é de aproximadamente 1 em 30 milhões. Mas isso não é nem metade se comparada com essa daqui. Literalmente. Olha só essa lagosta meio a meio, o melhor dos dois mundos. Sua casca é metade de cada cor, com as chances da mutação causar uma cor dessas, entre 1 em 50 a 100 milhões. Me parece tão saborosa quanto as outras. Nos Estados Unidos, suas chances de ganhar na loteria estão entre 1 em 290 milhões e 1 em 300 milhões. Para você ter uma ideia do quão astronômico é esse número, imagina só uma pilha com 290 milhões desses bilhetes. Essa pilha teria mais ou menos 30 quilômetros de altura, ou 5 vezes o tamanho do Monte Kilimanjaro. Agora, imagina só que você está diante dessa montanha de bilhetes e pega apenas um deles. Essa é a sua chance de ganhar na loteria. Mais ou menos 0,000.000.05%. Algumas pessoas tentam aumentar as suas chances, comprando vários bilhetes por vez. No entanto, mesmo comprando 100 bilhetes, suas chances ainda seriam de apenas 0,000.005%. Não é muito melhor. Para que você tenha uma chance de 1% de vencer na loteria, você precisaria comprar 2 milhões de bilhetes.
E se cada bilhete for vendido a $2, quer dizer que sua chance de 1% iria custar $4 milhões. Considerando apenas os números, se você quiser ter 100% de certeza de que vai ganhar o prêmio, você teria que gastar $400 milhões em bilhetes. Mas levando em conta que o prêmio acumulado às vezes passa de $1 bilhão, você ainda assim teria um bom lucro. Mas boa sorte para encontrar o bilhete certo, enterrado naquela pilha gigantesca. Com certeza você se lembra de ter torrado toda a sua mesada em cartas de Yu-Gi-Oh! Na esperança de conseguir uma carta super rara, não é mesmo? Não? Como assim? Isso é coisa de boomer. Tá bom. Então talvez você esteja mais acostumado com Hearthstone, o super popular jogo online de cartas. Assim como o meu querido Yu-Gi-Oh!, no Hearthstone as cartas vêm em pacotes digitais. As cartas do jogo variam de comuns a muito raras, e a chance de você abrir um pacote que venha com 5 cartas lendárias douradas é de 1 em 3,2 bilhões. Eu tenho que falar com a minha mãe. E agora temos um assunto meio escorregadio no mundo do Mario Kart. Todo mundo já viu um desenho onde alguém escorrega de uma forma hilária numa casca de banana. Mas quais são as chances? Bom, de acordo com o New York Times, as chances de você bater as botas por conta de uma casca de fruta são de apenas 1 em 3,5 bilhões. Isso torna ainda mais trágico o acidente de Bobby Leach, um acrobata que saltou de paraquedas de um balão de ar quente e que desceu as cataratas do Niágara dentro de um barril em 1911. Em 1916, ele escorregou numa casca de laranja. Se fosse uma casca de banana, talvez ele tivesse sobrevivido. Nossa próxima estatística é muito especial. Vamos falar de você. Nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, as chances de você ser exclusivamente você são de 1 em 7,775 bilhões. Isso fica ainda mais raro conforme você envelhece, por conta do aumento da população. Na verdade, você provavelmente vai ser 1 em 8 bilhões em menos de um ano. Somos todos especiais. Dungeons & Dragons é um jogo de roleplay de tabuleiro muito popular e absurdamente nerd, e também basicamente minha única forma de interação social. Enfim, no D&D existem 6 atributos, e quando você cria seu personagem, eles são calculados rolando 4 dados de 6 faces, descartando o resultado mais baixo e somando os valores que sobram. Em outras palavras, isso significa um atributo inicial de no máximo 18 pontos. Mas se você quiser criar o personagem mais forte de todos os tempos, você vai ter que ser bem paciente. Isso porque as chances de você tirar 18 em todos os 6 atributos é de 1 em 55 bilhões, 555 milhões, 555 mil, 555. Sim, isso é muito poder para um nerd como eu. Quem sabe com esses atributos eu consiga finalmente derrotar o dragão vermelho. Ok, acho que eu me empolguei demais. As chances de conseguir um único Royal Flush são bem baixas. Talvez você nunca consiga em sua vida. Mas isso não é nada. Por mais que sejam raros, nós já vimos pessoas tirarem um Royal Flush. No entanto, até onde a gente saiba, nunca na história do poker aconteceu, e provavelmente nunca vai acontecer, uma partida com 2 Royal Flushes ao mesmo tempo. As chances desse fenômeno acontecer é de ridículos 1 em 422 bilhões, 164 milhões, 67 mil e 600. Tão raro que nem sequer existe uma regra para determinar o vencedor dessa situação. Você alguma vez já quebrou um ovo e encontrou 2 gemas amarelo brilhante dentro dele? Se isso aconteceu, então você tem muita sorte, já que as chances de um ovo ter 2 gemas é de apenas 1 em 1000. Se você quebrar 6 ovos e encontrar 12 gemas, com certeza é um milagre divino. As chances de uma cartela estar repleta de ovos de 2 gemas é de mais ou menos 1 em 10 trilhões. Uma conta mais ou menos teria apontado essa chance como sendo 1 em 10 quintilhões. No entanto, quando uma jovem galinha bota o seu primeiro ovo, é provável, com chances de 1 para 100, de que a gema venha dupla. Como as caixas de ovos geralmente vêm de galinhas da mesma idade, a chance do primeiro ovo que você quebrar ter 2 gemas é de 1 em 1000, mas ela aumenta para 1 em 100 para os demais ovos. Os ovos com gema dupla são tão valorizados que foram criadas galinhas especiais, exclusivamente para produzir essa iguaria improvável. Mas nesse caso não é sorte, e sim, só um freguês satisfeito. Suas impressões digitais são realmente únicas, e todo mundo tem as suas. Na verdade, se você tiver todos os seus 10 dedos, cada um deles vai ter uma impressão digital única. Se você não acredita, tente desbloquear um celular com a digital errada. Até mesmo gêmeos idênticos têm digitais diferentes. Essas individualidades das digitais são conhecidas há muito tempo, desde 1894, com cientistas calculando que a chance de 2 pessoas terem impressões digitais idênticas é de 1 em 64 trilhões. Por mais maluco que isso possa parecer, em 2004, o FBI prendeu um homem inocente chamado Brandon Mayfield, com base em suas impressões digitais idênticas ao de um criminoso. Mas depois ficou provado que o incidente aconteceu por incompetência do FBI, e não por uma anomalia estatística. Esse tal de Mayfield realmente não tem sorte. Eu lhes apresento Frano Selak, que deve ter sido o homem mais sortudo do mundo. Em 1962, Frano estava viajando de trem, quando o trem acabou descarrilhando e afundando em um lago congelado sob os trilhos. O acidente ceifou 17 vidas. Somente Frano sobreviveu. 2 anos mais tarde, ele decidiu viajar de avião pela primeira vez. E adivinha só, o avião caiu no meio do voo. Durante os anos 70, em 2 ocasiões distintas, o carro de Frano pegou fogo com ele dentro, sem nenhuma razão aparente.
Em 1995, ele foi atingido por um ônibus, e em 1996, o seu carro saiu da estrada e ele precisou pular do veículo em movimento, para não despencar do barranco. No mesmo ano, Freno estava em um ônibus, que bateu e acabou matando 4 pessoas. Bom, se eu fosse Freno, nunca mais ia tomar um transporte público na vida. Esse é um número realmente difícil de quantificar, mas as chances de uma pessoa se envolver em todos esses acidentes é de 7 em 1,93 quatrilhões. Eu não quero complicar ainda mais, mas em seu aniversário de 73 anos, Freno ganhou na loteria. Sorte no azar ou azar na sorte? Parece que eu ainda não me cansei das cartas. Qual é a chance de você se sentar em uma mesa com outras 3 pessoas, e cada uma delas receber 5 cartas aleatórias, e em cada mão ter um Royal Flush? Então, nós estamos nos aproximando dos territórios que beiram a ficção. As chances disso acontecer é de 1 em 178 sextilhões. Tanto trabalho por um empate. 4 Royal Flushes é algo realmente inacreditável. Mas quer saber uma coisa ainda mais difícil de acreditar? Você acertou se disse lagostas. Mais uma vez, olha só esse trio de beldades coloridas. Considerando que a chance de encontrar só uma dessas é de 1 em 100 milhões, então encontrar 3 delas tem uma chance de acontecer em 10 elevado a 24. Ou 1 em 1 septilhão. Ok, já chega de lagostas, eu prometo. Esses números astronômicos são difíceis de visualizar, mas vamos pensar assim. 12 dias tem mais ou menos 1 milhão de segundos. E 1 bilhão de segundos são mais de 31 anos. 1 trilhão de segundos são 31.709 anos. E a essa altura do vídeo, nós já passamos muito dessa marca. Eu fiquei tonto só de pensar. Eu lhe apresento Roy Sullivan. Nascido em 1912, talvez Roy seja o único capaz de concorrer com Frano ao título de homem mais sortudo do mundo. Lembra que eu falei agora há pouco que as chances de ser atingido por um raio é de 1 em 15,3 durante toda a sua vida? O pobre Roy não foi atingido por raios apenas 1 ou 2 vezes, e sim 7 vezes. Não é à toa que Roy era chamado de para-raios humano. Acontece que Roy era um guarda de parque, o que pode explicar algumas coisas. Ficar o dia inteiro em um lugar aberto aumenta suas chances de ser atingido por um raio, se comparado a alguém que trabalha em escritórios. Só que Roy não foi atingido somente durante seu trabalho, e sim enquanto dirigia o seu carro e cuidava de seu jardim também. As chances de Roy sair vivo dessa vida eletrizante é de apenas 1 em 10 octilhões. Mas infelizmente, em sua velhice, Roy passou a sentir fobia de nuvens e achava que elas o perseguiam. Honestamente, eu não ficaria chocado se isso fosse verdade. No ano 2000, o imenso meteorito Fukang despencou do espaço e caiu na China. Isso é uma coisa realmente rara. Estima-se que ele tenha em torno de 4,5 bilhões de anos, e é composto da incomum mistura de ferro com crisólita. Esse é o único meteorito encontrado desse tipo, e você pode pensar que isso é o bastante para torná-lo o material mais raro da Terra. Mas nem de perto, porque esse título vai para o ástato. A crosta terrestre é composta por 5,9 septilhões de toneladas de matéria, ou então 5, 9 e 23 zeros. E de toda essa maçaroca de elementos, existem apenas 28 quilos de ástato por vez. Ou seja, um meteorito único e exclusivo ainda é 35 mil vezes mais comum do que o ástato. Ah, e quando eu digo por vez, é porque o ástato tem um período de meia-vida de apenas 8 horas. Isso quer dizer que se você colocar um punhado desse elemento em sua mão, em 8 horas restaria apenas metade. E você ficaria com câimbras também. Isso significa que as chances de você encontrar uma onça de ástato é de 1 em 13 septilhões. Se bem que essa conta pode estar errada, já que isso compara 1 libra com uma onça de terra. Mas uma onça tem 16 libras, então seria mais exato dizer que as chances são de 1 em 13 septilhões, vezes 16. Isso dá mais ou menos 270 octilhões. São muitos zeros, mas não chegamos no final ainda. Pode ser que à primeira vista o Minecraft pareça simples, mas não se engane, esse jogo está repleto de cálculos complexos. Por exemplo, diversas contas são feitas para determinar quais inimigos vão aparecer no mapa, com algumas criaturas sendo muito raras. Se você quiser ficar maluco de vez, você pode sair à procura de um bebê aldeão líder jockey de galinha canhoto, usando um equipamento de diamante nível 8, totalmente encantado com uma espada de ferro do mesmo nível. Espero que você tenha tempo para procurar, porque as chances de um desse aparecer é de 0,000.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 001.200. Ok. Ou 1 em 1,19 tredecilhão. Caramba. E eu que não sei nem usar a picareta. Existe uma frase clássica que diz que se você der uma máquina de escrever para um macaco, em algum momento ele vai recriar uma obra de Shakespeare. Se você estiver prestando atenção nesse vídeo e considerando o quanto as coisas estão escalando, acho que você deve saber que isso não é bem verdade. É isso que você chama de um clássico de literatura? Macaco estúpido. Eu vou ser legal com o pobre macaco. Em vez de querer uma obra completa, eu quero só uma frase. Que tal a clássica ser ou não ser? Essa frase tem 15 caracteres, contando os espaços e o ponto de interrogação. Uma máquina de escrever padrão tem 88 caracteres em 44 teclas.
Em outras palavras, as chances de um macaco reproduzir a infame frase são de 1 em 88 elevado a 19, ou mais ou menos 1 em 11 undecilhões, são 36 zeros. Levando em consideração que essa é a chance de acertar apenas uma frase de Hamlet, dá pra perceber o quão ridícula é a chance de reproduzir uma peça completa. Mesmo que não consigam reproduzir Shakespeare, eles fizeram um bom trabalho com o roteiro desse vídeo. Se todos esses números não causaram uma pane em sua memória, você deve se lembrar de coisas improváveis que aconteceram com as cartas de um baralho. Vamos deixar essas coisas ainda mais extremas. Que tal a chance de um baralho completo ser embaralhado e terminar exatamente na mesma ordem que estava antes de ser embaralhado? A matemática é simples, são 52 cartas no baralho. Então é só multiplicar 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 e etc. Isso é um fatorial e cresce bem rápido. As chances de você misturar um baralho exatamente na mesma sequência são de 1 em 10 elevado a 68, ou 1 em 100 1/20, ou então 1 seguido de 68 zeros. Meu Deus do céu! Em comparação, o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, e estima-se que ele tem ainda 20 bilhões de anos pela frente. Lembra que eu falei que 1 bilhão de segundos era mais ou menos 31 anos? Então, 1 bilhão de anos tem 31,5 quadrilhões de segundos. Isso quer dizer que se alguém começasse a embaralhar as cartas no momento que o universo começou a existir, e conferisse a ordem das cartas a cada segundo, o universo acabaria antes dessa pessoa conseguir repetir a ordem das cartas original. Literalmente, não existe tempo suficiente para que isso aconteça naturalmente. E tudo isso só realça as habilidades de ilusionistas como Rick Jay, que conseguiu manipular um baralho para que as cartas aparecessem 2 vezes na mesma ordem. Imagine ser tão bom em uma coisa, que você consegue driblar as leis da probabilidade. Eu não consigo nem amarrar minha gravata direito. Eu acho que é isso. Algumas das coisas mais raras do universo. E aí, qual foi a coisa mais rara que já aconteceu com você? E essa coisa estava na lista de hoje? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.